Um CEO milionário beija sua nova faxineira para escapar de um casamento arranjado, e o que ela fez depois surpreendeu a todos. Antes da história começar, comenta aí embaixo de qual cidade você está assistindo. E no final, não esquece de dar uma nota de 0 a 10. Vamos lá. Está tudo pronto, Alexander. O jantar é na sexta-feira e o noivado será anunciado oficialmente. A Victoria já mandou fazer o vestido. Essas foram as primeiras palavras de Eleanor Montgomery ao entrar na mansão do filho, sem bater, sem avisar, como sempre. Alexander, sentado no sofá revisando contratos, levantou os olhos lentamente, como quem acabou de ouvir que seria esfaqueado com um garfo de salada. Que noivado? Perguntou ele, franzindo os olhos. O seu, obviamente, com a Victoria. Já passou da hora de você crescer e parar de rejeitar qualquer coisa que envolva a palavra casamento. Eu nunca concordei com esse noivado. Já falei isso. Alexander, por favor. Você tem 28 anos e um império para proteger. Casar com a Victoria é o movimento mais inteligente para unir as duas famílias. Vocês dois ficam bem juntos. Ela é apresentável e... Eu já tenho namorada. A expressão de Eleanor mudou como se o filho tivesse acabado de dizer que ia abrir uma loja de crochê num navio pirata. O quê? Isso mesmo. Tô em um relacionamento sério faz tempo. E quem é ela? Perguntou Eleanor, cruzando os braços e levantando o queixo. Alexander desviou o olhar por um segundo e foi aí que ele a viu. Mia Gonzalez, limpando o lustre do hall de entrada de luvas de borracha, um pano amarrado na cabeça, fones pendurados no pescoço, cantarolando alguma música e fazendo caretas engraçadas. Ela... disse Alexander, apontando para Mia. O quê? Ela é minha namorada, repetiu ele, caminhando direto na direção de Mia. Alexander, nem pense nisso. Tarde demais. Mia se virou e não teve nem tempo de perguntar quem é o quê, antes de sentir os lábios de Alexander nos dela. Ele a beijou. De verdade. Durante 3 segundos, Mia congelou. No quarto, se perguntou se tinha caído, batido a cabeça e estava sonhando. No 5º segundo, empurrou Alexander com tanta força que ele tropeçou no próprio ego. Você tá maluco? Gritou ela, arrancando as luvas e jogando no chão. Eu posso explicar. Não, você não pode. Você me beijou na frente da sua mãe e eu nem terminei de limpar o lustre. Eleanor ficou parada, assistindo tudo em estado de negação total. Isso é uma piada de mau gosto, Alexander Montgomery. Você perdeu completamente a cabeça. Uma faxineira? Uma mulher incrível, na verdade, respondeu ele, tentando recuperar a compostura. Uma mulher com um pano na cabeça. Isso se chama vida real. Já ouviu falar? Eleanor não respondeu. Apenas pegou sua bolsa de grife com a elegância de uma rainha ofendida e saiu marchando, com os saltos batendo no mármore, como se cada passo fosse uma sentença judicial. Assim que a porta bateu, Mia cruzou os braços e encarou Alexander. Vai me contar agora ou quer que eu adivinhe? Eu precisava de uma saída. Minha mãe está tentando me forçar a casar com a Victoria Sterling. E eu surtei. Disse que já estava namorando alguém. E você estava ali. Ah, claro. Eu só estava pendurada no lustre igual um morcego. Por que não me transformar na namorada fake, né? Foi um impulso. Se você de repente quiser abrir uma nova empresa, beleza. Mas beijar alguém do nada? Isso não é impulso. Isso é invadir o rosto alheio. Olha, desculpa, de verdade. Eu pago um bônus pelo transtorno. Bônus? Bônus? Ela pegou o pano do balde e tacou nele. Enfia esse bônus onde o sol não brilha, senhor gravata de prata. Ela se virou e saiu marchando em direção ao setor de serviços, soltando fumaça. Alexander ficou parado, o pano escorregando do ombro, o coração acelerado. E não era por causa da mãe. Nos fundos, na lavanderia, Dona, colega de Mia, dobrava lençóis quando a viu entrar, cabelo bagunçado, rosto vermelho. Aconteceu alguma coisa? Alguma coisa? O chefe me beijou. O quê? Isso mesmo. No meio do saguão, com a mãe dele assistindo tudo, disse que precisava fugir de um casamento arranjado e que eu era uma boa desculpa. E
Como você se sentiu? Mia bufou. Com raiva, furiosa, confusa. E o beijo? Mia ficou em silêncio por 2 segundos. Tinha gosto de creme dental caro e um pouco de arrogância. E você gostou? Eu gostei da vontade de socar ele, mas admito que, talvez, só talvez, meu coração deu uma leve falhada. Mas foi reflexo, tipo espirro, sabe? Sei. E se ele vier com essa história de namorada e beijo de novo, eu acabo com ele usando o cabo do rodo com estilo. Com certeza. As duas caíram na gargalhada. Do outro lado da mansão, Alexander assistia tudo pela câmera do corredor, com um leve sorriso nos lábios. Talvez, só talvez, aquela faxineira fosse bem mais interessante que qualquer herdeira com vestido sob medida. No dia seguinte, Mia chegou mais cedo que o normal, mas com o dobro da má vontade. A cada passo prometia a si mesma que não ia nem olhar na cara daquele CEO impulsivo. Essa promessa durou exatamente 35 segundos, até ela ver Alexander Montgomery encostado na moldura da porta da cozinha, café na mão e um sorrisinho no rosto. Bom dia, namorada temporária. Dormiu bem? Ele provocou, com aquele sorriso que ela já estava aprendendo a odiar. Sonhei que enfiava um espanador no seu ego inflado. Ela respondeu, seca. Quer que eu desenhe? Eu não sou sua namorada. O que aconteceu ontem foi o seu colapso, não o meu. Me tira dessa. Alexander se endireitou, colocou a caneca no balcão e caminhou em direção a ela. Mia, escuta, eu sei que foi estranho, tá? Foi bizarro, mas eu tenho um problema sério com esse lance de noivado. E agora a minha mãe acha que eu estou num relacionamento com você. Se você topar fingir ser minha namorada por uma semana, só até eu resolver isso, eu te pago. Você vai o quê? Mia cruzou os braços. Vai me pagar pra fingir que é meu namorado? Acha que eu sou o quê? Uma atriz de filme de romance de última hora? Não. Eu acho que você é esperta o suficiente para reconhecer uma boa oportunidade. Ah, claro, porque fingir estar apaixonada por um CEO mandão, arrogante e cheio de regras é o sonho de toda mulher, né? Alexander suspirou. Tá me dizendo que um dinheirinho extra não cairia bem? Talvez caísse, mas eu também podia querer uma cadeira de massagem e sorvete de pistache toda sexta. Nem por isso eu saio por aí fazendo acordo com um bilionário que acha que o mundo gira em torno da própria gravata. Ele a olhou por alguns segundos. Mia não recuou. Ficou ali, firme, braços cruzados e queixo erguido como quem diz: posso ser pobre, mas não estou à venda. Ok, disse Alexander. Se mudar de ideia, me avisa. Saiu da cozinha sem dizer mais nada, deixando para trás um ar pesado de orgulho ferido e o cheiro de café caro. Horas depois, Mia recebeu uma ligação da mãe. Seu irmão mais novo, Nico, estava de volta ao hospital. O problema no coração havia piorado. A cirurgia precisava acontecer até o fim do mês e a fila andava mais rápido quando o dinheiro falava mais alto. Ela desligou devagar, os olhos marejados. Naquela noite, enquanto limpava o corredor, viu Alexander sentado perto da lareira, celular na mão. Ele levantou o olhar ao vê-la. A proposta ainda está de pé? Ela perguntou. Ele arqueou uma sobrancelha. Até domingo. 5.000 dólares pela semana. Vai direto para sua conta. 10.000, Mia disse. O quê? 10? E com contrato assinado. Nada de beijos, surpresa. Nada de toques sem permissão. E eu tenho condições. Alexander se recostou na cadeira. Manda. Regra número 1. Não me dá ordens. Não sou sua secretária. Nem assistente. Nem bibelô de luxo. Certo? Regra 2. Nada de comentários sobre a minha aparência. Nem bons nem ruins. E não tenta me transformar num projeto de transformação pessoal. Você tem mesmo uma lista, hein? Regra 3. Eu tô fazendo isso pelo meu irmão. Se você for desrespeitoso, grosseiro ou tentar me humilhar, o acordo acaba na hora, entendeu? Alexander a observou por um instante. Então estendeu a mão. Fechado. Mia apertou firme.
Ótimo. Agora sai da minha frente, o chão não vai se limpar sozinho. No dia seguinte, começaram os ensaios do relacionamento. Precisamos praticar como agir na frente dos outros, disse Alexander, no jardim. Começa me chamando de amor. Prefere querido ou diabinho vestido de príncipe? Amor tá ótimo, ele respondeu. Ela sorriu. Falso, elegante, desafiador. Amor, você viu meu esfregão? Acho que deixei ele no armário junto com a minha paciência. Alexander respirou fundo. Mia, por favor, vamos tentar ser convincentes. Claro, querido. Afinal, quem não acreditaria num conto de fadas entre uma faxineira de luvas amarelas e um bilionário que nunca usou o mesmo par de meias 2 vezes? Sabe qual é o seu problema? Um dom natural para sarcasmo? Uma séria dificuldade com autoridade. Ela se aproximou com um sorriso provocador. E você tem problema com quem não abaixa a cabeça. Por isso fica tão incomodado comigo. Eu não nasci para obedecer. Alexander ficou em silêncio por alguns segundos. A verdade era que, por mais frustrante que ela fosse, ele começava a admirar aquela coragem, mesmo que jamais fosse admitir, nem sob tortura. 3 dias depois do acordo, Alexander entrou na cozinha com cara de quem ia anunciar o fim do mundo na terça-feira. Temos um jantar hoje à noite, disse, ajustando a gravata com nervosismo. Mia parou de organizar os produtos de limpeza e olhou para ele. Temos? Porque, se for você e sua consciência pesada, pode ir sem mim, eu e você. Com a minha família, minha mãe quer conhecer a namorada. Ah, claro, porque fingir ser sua namorada nesta mansão gigante não era suficiente. Agora tenho que atuar no palco principal. Damis, é só um jantar, Mia. Você come, sorri, faz umas piadas educadas e pronto. Piadas educadas? Você me conhece, né? Meu senso de humor não veio com filtro de boas maneiras. Por favor, é importante. Ela o encarou por alguns segundos. Havia algo vulnerável na forma como ele pediu. Algo que não combinava com o controle habitual. Tá bom. Mas se sua mãe me olhar como se eu fosse um inseto na salada dela, eu revido. E você que lide com as consequências. Fechado. Às 18 horas em ponto, Mia desceu a escadaria principal. Usava jeans escuros, uma blusa branca com estampa divertida, uma jaqueta simples e botas gastas, mais limpas, o cabelo preso em um rabo de cavalo alto e o toque final, um batom vermelho marcante. Alexander a esperava no hall com um terno escuro que, com certeza, custava mais do que o salário anual dela. Quando a viu, hesitou por um instante. Você está bem, disse Alex, oferecendo o braço. Obrigada pelo entusiasmo avassalador, ela respondeu, pisando no último degrau. Espero que minha família não esteja esperando um desfile de moda. Eles vão te adorar, mentiu Alexander, estendendo o braço novamente. Claro, como um gato, adora tomar banho gelado. O restaurante escolhido por Eleanor Montgomery era do tipo que parecia julgar seus sapatos só de olhar. Toalhas de linho branco, garçons que pareciam ter doutorado em etiqueta e um piano de cauda tocando suavemente ao fundo. Alexander e Mia chegaram primeiro. Ela observava o ambiente com um misto de curiosidade e desconforto. Esse lugar é tão chique que corrigiu minha postura na hora, sussurrou. Relaxa. É só comida cara em pratos minúsculos. Com essa decoração, até a água deve ter sobrenome. 5 minutos depois, Eleanor Montgomery fez sua entrada triunfal, seguida por um homem alto, cabelos grisalhos impecáveis, e uma loira deslumbrante em um vestido vermelho que parecia ter saído direto de uma capa de revista de luxo. Eleanor cumprimentou o filho com um beijo na bochecha mais frio que uma reunião de negócios. E você deve ser a Mia, disse ela, ao estender a mão com um sorriso educado. Eleanor olhou para a mão como se fosse uma cobra venenosa, mas apertou rapidamente. Esse é meu marido, Robert Montgomery, e nossa querida amiga, Victoria Sterling. Ao contrário da esposa, o sorriso de Robert era caloroso. Prazer em conhecê-la, Mia. Alexander nos contou como vocês se conheceram.
Um jeito inusitado, digamos. Seu filho sabe causar uma primeira impressão única. Victoria se adiantou com um sorriso que não chegava aos olhos. Que look interessante, Mia. Vintage? Na verdade, é da última coleção da Target. Liquidação. Mas obrigada pelo elogio. O seu vestido é lindo também. Deve ter custado mais do que 6 meses do meu salário. O sorriso de Victoria tremeu por um segundo. Durante o jantar, Eleanor atacava com a sutileza de um tanque de guerra. Então, Mia, Alexander nos disse que você trabalha na casa. O que exatamente você faz? Cuido da limpeza e da organização. Basicamente, deixo tudo brilhando e cheiroso. Que prático, disse Eleanor, cortando o salmão com a precisão de um bisturi. Muito. Principalmente quando se trabalha com gente que faz muita bagunça, respondeu Mia, olhando diretamente para Victoria. Robert abafou uma risada com um gole de vinho. E seus planos para o futuro? Insistiu Eleanor. Pretende continuar na limpeza? Por enquanto, sim. É um trabalho honesto. E sustento minha família com ele. Não vejo problema algum nisso. Claro que não, disse Victoria, com doçura fingida. Admirável como algumas pessoas conseguem se contentar com o básico. Mia mastigou lentamente antes de responder. É verdade, me contento fácil. Não preciso de muito para ser feliz. Acho que isso é um talento que nem todo mundo tem. Alexander observava a troca com admiração crescente. Mia não se intimidava com ninguém. E como vocês se apaixonaram? Perguntou Robert, genuinamente interessado. Mia e Alexander trocaram um olhar rápido. Foi instantâneo, disse ele. Tipo um raio, completou Mia. Só que mais molhado. Molhado? Eleanor franziu a testa. Derramei água nele no meu primeiro dia de trabalho. Amor à primeira molhada. Robert caiu na risada. Até Alexander sorriu de verdade. Que romântico, murmurou Victoria, o sarcasmo escorrendo pelas palavras. Eu sei, né? Respondeu Mia, fingindo não perceber o tom. Nem em filme se vê uma história dessas. Só na vida real mesmo. Eleanor se inclinou levemente. E você realmente acha que pode se encaixar no nosso círculo social? Senhora Montgomery, eu não estou tentando me encaixar em lugar nenhum. Eu sou quem eu sou. Se isso agrada ou não, não é problema meu. Seu filho me aceita assim, e é isso que importa. Alexander sentiu algo diferente no peito. Admiração, talvez. Ou algo mais profundo. Muito bem dito, disse Robert, erguendo a taça. Um brinde à autenticidade. Eleanor, no entanto, não ergueu a dela. Depois do jantar, já no estacionamento, enquanto esperavam pelos carros, Eleanor puxou Alexander de lado. Se você quer destruir o nome da nossa família, faça isso sozinho. Mas ela não vai durar aqui, sussurrou, os olhos brilhando de raiva contida. Mãe, não me chame de mãe quando estiver sendo tolo. Essa garota não é do nosso mundo, Alexander. E quanto mais cedo você entender isso, melhor. Do outro lado do estacionamento, Victoria se aproximava de Mia. Você foi bem hoje à noite, ela disse com uma gentileza falsa que não enganava ninguém, mas aquilo era só o aquecimento. Obrigada pelo aviso, Mia respondeu com firmeza. Mas se você acha que eu vou fugir só porque a concorrência apareceu, está enganada. Eu não tenho medo de princesinha de porcelana. Victoria sorriu friamente e se afastou, deixando no ar um veneno silencioso. No carro, a caminho de casa, Alexander permaneceu em silêncio por um bom tempo. Você foi incrível, ele disse enfim, com uma sinceridade que quebrava o silêncio. Eu só fui eu mesma. Se isso é incrível, então seus padrões são bem baixos. Não é isso. É que você não se deixou diminuir. Nem por um segundo. Mia o olhou de lado, desconfiada. Você esperava que eu abaixasse a cabeça? Não sei o que eu esperava, mas não era aquilo. E aquilo foi o que, exatamente? Alexander hesitou. Corajosa, autêntica, interessante. Cuidado, chefe. Desse jeito você pode acabar gostando de mim de verdade. Ele sorriu, mas não respondeu. Porque, no fundo, essa possibilidade já não parecia tão absurda assim.
Na manhã seguinte, ao jantar desastroso, Mia chegou à mansão decidida a manter tudo no mais absoluto normal. Afinal, fingir ser a namorada de Alexander Montgomery era só um trabalho temporário, e a casa não ia se limpar sozinha. Ela estava na cozinha, organizando os utensílios, quando notou que a velha torradeira fazia um som estranho toda vez que alguém tentava usá-la. Faíscas pequenas saltavam do fio gasto, e ela sabia que era só uma questão de tempo até alguém se machucar. Mais um problema para resolver, murmurou, pegando uma chave de fenda no armário de ferramentas. Mia sempre foi boa com consertos. Desde pequena, aprendeu que, quando algo quebrava em casa, ou você dava um jeito ou ficava sem, não havia dinheiro para chamar técnico a cada probleminha. Ela desligou a torradeira e começou a examinar o fio. O defeito parecia simples, alguns fios soltos que precisavam ser reconectados. Moleza. É só dar uma olhadinha aqui, sussurrou, desparafusando o painel traseiro. O que Mia não percebeu foi que a tomada estava com defeito. Mesmo com a torradeira fora da tomada, ainda havia corrente elétrica passando pelo fio. Quando ela tocou os fios expostos com a chave de fenda levemente úmida, o choque foi instantâneo. Uma descarga elétrica atravessou seu braço, fazendo-a gritar e cair para trás, derrubando uma panela de metal que bateu no chão com um estrondo. Alexander estava em seu escritório quando ouviu o barulho. Primeiro o grito, depois o estrondo metálico. Largou os papéis na hora e correu para a cozinha, com o coração acelerado por motivos que ele ainda não sabia explicar. Encontrou Mia no chão, segurando o braço esquerdo e respirando com dificuldade. Ela estava pálida e havia uma pequena queimadura vermelha em sua mão. Mia, o que aconteceu? Ele se ajoelhou ao lado dela, tocando seu ombro com cuidado. A torradeira estava quebrada. Eu achei que podia consertar, disse ela, entre respirações curtas, claramente com dor. Alexander olhou para o aparelho quebrado e os fios expostos. Você levou um choque elétrico. Consegue se levantar? Acho que sim. Ela tentou ficar de pé, mas cambaleou. O choque havia deixado suas pernas fracas. Sem pensar duas vezes, Alexander a pegou nos braços, ignorando completamente os protestos dela. Ei, eu consigo andar. Não seja teimosa agora, Mia. Vou te levar ao hospital. Hospital? Foi só um choquezinho, não precisa de drama. Sua mão está queimada e você mal consegue ficar de pé. Vamos ao hospital. Fim de papo. Durante os 15 minutos até o pronto-socorro, Alexander dirigiu com uma atenção que não sentia há anos. A cada sinal vermelho, ele olhava para Mia no banco do passageiro, conferindo se ela estava bem. Para de olhar para mim como se eu estivesse prestes a morrer, ela disse, percebendo sua preocupação. Já levei choques piores tentando consertar o chuveiro do apartamento da minha mãe. Isso não me conforta nem um pouco. Você está tenso demais para alguém que só está interpretando o papel de namorado de mentira. Alexander ficou em silêncio. Ela tinha razão. A preocupação que ele sentia ultrapassava qualquer cláusula do contrato. No hospital, ele insistiu em acompanhá-la até a sala de exame, mesmo quando ela disse que podia ir sozinha. Ficou ao lado da cama enquanto o médico examinava a queimadura e fazia perguntas sobre o acidente. Por sorte, o choque foi rápido, disse o médico. A queimadura é superficial. Vou passar uma pomada e cobrir com gaze. Em uma semana estará nova. Após o curativo e as orientações, o médico saiu, deixando os dois sozinhos. Viu? Eu disse que não era sério, disse Mia, balançando a mão enfaixada. Você podia ter se machucado de verdade. Por que não me chamou para consertar a torradeira? Porque eu sei consertar as coisas. Sempre soube. E porque você provavelmente chamaria um técnico que cobraria $200 para trocar um fio de 5 centavos. Alexander sorriu de leve. Você tem uma visão bem prática da vida. Quando se cresce sem dinheiro, aprende-se a ser prática. Ou você resolve seus próprios problemas, ou fica sem o que precisa. Na volta para a mansão, o silêncio era outro, menos tenso, mais carregado de pensamentos. Me conta sobre sua infância, disse Alexander de repente. Mia olhou para ele, surpresa. Por que quer saber? Curiosidade.
Você sempre fala sobre fazer tudo sozinha, sobre não depender de ninguém. Isso vem de algum lugar. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando pela janela. Meu pai foi embora quando eu tinha 8 anos. Simplesmente arrumou as coisas numa manhã e nunca mais voltou. Deixou minha mãe com 3 filhos e uma pilha de contas. Sinto muito. Eu tinha 2 anos nessa época. Minha mãe trabalhou em 2 empregos por anos para nos sustentar. Eu aprendi a cozinhar, cuidar dos meus irmãos, consertar o que quebrava, porque precisava. Não tinha escolha. Alexander ouviu em silêncio, começando a entender de onde vinha toda aquela força, aquela determinação inabalável. E você nunca ficou com raiva de ter que crescer tão rápido? Muitas vezes, principalmente quando via outras crianças reclamando porque o celular não era o modelo mais novo, enquanto eu juntava moedas para comprar um caderno. Mas raiva não paga as contas, né? Como conseguiu manter o bom humor com tudo isso? Mia riu. Um riso verdadeiro, quente. Acredite se quiser, minha mãe sempre dizia que rir era de graça. Dizia que a gente podia ser pobre, mas não precisava ser amarga. Que o riso era a única coisa que ninguém podia tirar da gente. Alexander sentiu algo se mover no peito. Uma admiração que ia além da aparência, além da atração inicial. Sua mãe parece ser uma mulher sábia. Ela é. Costumava dizer: homem rico é igual sorvete de chocolate belga. Parece irresistível, mas no fim te dá dor de barriga. Alexander riu de verdade. Pela primeira vez desde que se conheceram, ele riu mesmo de uma piada dela. Então, eu sou sorvete de chocolate belga? Pior. Você é sorvete de chocolate belga com cobertura de ouro. Bonito de ver, impossível de comer. E provavelmente tóxico. Ele riu ainda mais alto. Que comparação horrível, mas necessária, né? Ao chegarem na mansão, Alexander insistiu em ajudá-la a sair do carro, mesmo com ela protestando que estava perfeitamente bem. Hoje você não trabalha, ele disse com firmeza. Vai descansar. Vou falar com a dona para cobrir suas tarefas. Alexander, foi só um susto. Eu posso... Não, isso é uma ordem. Ah, agora é o chefe de novo? Quando se trata da sua segurança, sim. Eles pararam na entrada de funcionários e Mia se virou para encará-lo. Obrigada por me levar ao hospital, por esperar, por se importar. Não precisa me agradecer. Preciso, sim. Não estou acostumada com isso. Com o quê? Alguém cuidando de mim. Normalmente sou eu quem cuida dos outros. Alexander a observou por um momento sob a luz suave da tarde. A mão enfaixada, um sorriso cansado, mas sincero. Mia parecia menos uma funcionária teimosa e mais uma mulher. Uma mulher forte e corajosa que às vezes também precisava ser cuidada. Mia, nem pense em se apaixonar por mim, chefe. Ela interrompeu com um sorriso travesso. Porque eu sou alérgica a homem rico. Sério? Juro. Fico toda empipocada, começo a espirrar. Perco a noção completamente. É uma condição médica grave. Alexander sorriu. Quais são os sintomas? Primeiro começo a achar diamante bonito. Depois, passo a gostar de comida com nome francês. E no estágio final, começo a acreditar que champanhe é melhor que refrigerante. Parece grave. Muito. Então é melhor manter distância. Pela sua própria segurança, claro. Ela piscou e entrou, deixando Alexander parado na porta com um sorriso no rosto e uma sensação estranha no peito. Talvez ela estivesse certa sobre a alergia a homens ricos. Mas ele estava começando a achar que tinha uma condição parecida quando se tratava de faxineiras teimosas e engraçadas. E ao contrário dela, ele não tinha certeza se queria se curar. Naquela noite, trabalhando em seu escritório, Alexander se pegou pensando na forma como Mia falou da infância, da mãe que aprendeu a dar conta sozinha. Havia nela uma força que ele nunca tinha visto em nenhuma mulher de seu círculo social. Victoria Sterling nunca tinha consertado nada na vida. Provavelmente nem sabia trocar uma lâmpada. Mas Mia tentava consertar uma torradeira quebrada porque acreditava que podia resolver o problema. Ele sorriu, lembrando da piada do sorvete de chocolate belga. Talvez fosse verdade.
Talvez ele fosse mesmo tóxico para alguém como ela. Mas pela primeira vez na vida, Alexander Montgomery estava disposto a correr o risco e descobrir. Uma semana após o acidente com a torradeira, Alexander apareceu na cozinha usando um terno ainda mais elegante que o habitual, com um olhar que misturava determinação e nervosismo. "Preciso que você venha comigo a um evento hoje à noite", anunciou, ajustando os punhos da camisa. Mia, que preparava um lanche, congelou com a faca na mão. "Que tipo de evento?" "Um baile beneficente da Associação Empresarial de Chicago. É importante para os negócios. E minha mãe vai estar lá com a Victoria." "Ah, entendi. Hora de exibir a namorada de mentira para a sociedade." "Exatamente. Você tem um vestido que sirva para esse tipo de ocasião?" Mia riu, mas não foi um riso alegre. "Claro, Alexander. Tenho um armário cheio de vestidos de gala escondido no meu apartamento de um quarto, bem ali, entre os uniformes de faxina e os pijamas remendados." Ele percebeu o sarcasmo e ficou visivelmente sem graça. "Desculpa. Eu cuido disso. Qual é o seu tamanho? Nem pense em comprar roupa para mim." "Eu me viro." 4 horas depois, Mia descia as escadas da mansão usando um vestido preto simples, emprestado da cunhada. Não era luxuoso, mas caía perfeitamente nela. Os cabelos estavam presos num coque elegante e a maquiagem era sutil, na medida certa. Alexander a esperava no saguão e, ao vê-la, interrompeu o que estava fazendo. "Você está linda", disse ele, dessa vez com uma sinceridade que não dava para ignorar. "Obrigada. Você está tolerável." Ele riu. "Só tolerável?" "Não quero alimentar ainda mais esse ego." O evento acontecia no hotel mais luxuoso de Chicago. O salão estava decorado com flores brancas, luzes douradas e mesas dispostas com uma elegância impecável. Homens em smokings e mulheres com vestidos caríssimos desfilavam com taças de champanhe, conversando sobre negócios e caridade. Assim que entraram, Mia sentiu todos os olhares se voltarem para eles, ou melhor, para ela. E não eram olhares de admiração. "Fica tranquila", Alexander sussurrou, oferecendo o braço. "Você pertence a esse lugar tanto quanto qualquer um aqui." "Claro, mas obrigada por tentar me animar." Mal haviam pegado suas taças quando Eleanor Montgomery apareceu, seguida por Victoria Sterling, vestida com um vestido vermelho que provavelmente custava mais do que o carro de Mia. "Alexander, querido", cumprimentou Eleanor, beijando o rosto do filho sem tirar os olhos de Mia. "Que surpresa ver você aqui, Mia." "Boa noite, senhora Montgomery. O evento está maravilhoso." "Está, não é?" "Sim." "Claro. Você provavelmente não está acostumada com esse tipo de ambiente." Antes que Mia pudesse responder, Victoria se aproximou com um sorriso venenoso. "Mia, que vestido interessante. Vintage de novo?" "Na verdade é emprestado, mas obrigada por notar. O seu é lindo também. Deve ter custado o suficiente para alimentar uma família por um mês." O sorriso de Victoria vacilou. Durante o jantar, as alfinetadas continuaram. Victoria fazia comentários sobre pessoas que não conhecem etiqueta social, enquanto Eleanor lançava perguntas como: "Você já participou de eventos desse nível antes?" com um tom que deixava claro que ela já sabia a resposta. Mia aguentou tudo com dignidade, respondendo com humor quando dava e ignorando quando não valia a pena. Mas o limite veio quando foram ao banheiro. "Você realmente acha que consegue manter essa encenação?" Victoria perguntou, retocando o batom diante do espelho. "Que encenação?" Mia respondeu, lavando as mãos. "Por favor, uma faxineira namorando Alexander Montgomery? Todo mundo aqui sabe que isso é ridículo. Você é só uma distração temporária." "Temporária ou não, isso não é da sua conta." "Claro que é. Conheço o Alexander há anos. Sei o que ele gosta, o que ele precisa. E com certeza não é uma funcionária fingindo ser o que não é." Mia se virou, encarando-a. "Sabe o que eu acho curioso, Victoria? Você está tão preocupada comigo que esqueceu de se perguntar por que Alexander escolheu uma simples faxineira em vez de uma princesa de porcelana como você." Victoria ficou vermelha. "Quando ele se cansar desse joguinho, eu ainda vou estar aqui, como sempre estive." "Que bom para você.
Deve ser confortável viver de esperança. Quando voltaram ao salão, Alexander percebeu, na hora, que algo tinha acontecido. O rosto de Victoria estava tenso, e Mia mais quieta que o normal. "Está tudo bem?" ele sussurrou. "Perfeitamente." Mas não estava. Durante o resto da noite, Alexander reparou nos olhares que os outros lançavam a Mia, nos sussurros quando ela passava, nas conversas das quais ela era claramente excluída. O estopim veio quando um empresário bêbado se aproximou da mesa. Montgomery, então essa é a famosa namorada, disse em voz alta, chamando a atenção de todos. Tenho que admitir, é uma mudança e tanto sair das socialites para faxineira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alexander se levantou devagar, com uma expressão que Mia nunca tinha visto. O que foi que você disse? Ah, vamos, Alex. Todo mundo aqui sabe quem ela é, não precisa fingir. Você vai pedir desculpas agora. Alexander respondeu com um olhar gelado. Não precisa fazer isso, Mia murmurou, tocando o braço dele. Preciso, sim. Ele não desviou os olhos do homem. Você acabou de desrespeitar minha namorada. Isso é inaceitável. Cara, eu só estava... Pedir desculpas ou sair. Sua escolha. Percebendo que tinha passado do limite, o homem murmurou um pedido de desculpas e se afastou. Alexander se sentou de novo, mas Mia já estava de pé. Vou pegar um pouco de ar, disse, caminhando em direção ao terraço. Ele a seguiu. As luzes da cidade brilhavam ao fundo enquanto Mia se apoiava no parapeito, respirando fundo. Obrigada, disse ela, quando ele se aproximou, por ter me defendido lá dentro. Não precisa agradecer. Aquele cara passou dos limites. Passou, mas não estava totalmente errado. Como assim? Mia se virou para ele. Alexander, vamos ser sinceros. Eu não pertenço a esse mundo. Nunca vou pertencer. E você sabe disso. Isso não dá o direito a ninguém de te tratar mal. Não, não dá. Mas isso também não significa que as coisas vão mudar. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, observando a cidade lá embaixo. Por que você fez isso? Perguntou Mia. Por que me defendeu? Alexander hesitou. Porque eles estavam errados. E você não merecia aquilo. Só por isso. Ele a olhou, e havia algo diferente em seus olhos. Não, não foi só por isso. Então por quê? Eu não sei como explicar, Mia. Você apareceu na minha vida e virou tudo de cabeça para baixo. De um jeito bom, de um jeito irritante, de um jeito que me deixa completamente perdido. Ela deu um passo mais perto. Perdido? Como assim? Perdido tipo... Porque você me dá vontade de rir e ao mesmo tempo socar uma parede. Mia sorriu de leve. Talvez porque você nunca conheceu alguém que não tivesse medo de você. Estavam muito perto agora. Alexander podia sentir o perfume dela, ver as sardinhas no nariz que a maquiagem não tinha coberto por completo. Mia. Alexander. Por um instante, o mundo parou. Eles se inclinaram um para o outro. Mia podia sentir a respiração dele no rosto. Aí estão vocês. A voz de Elelanar os fez se afastar num pulo. O evento está acabando, hora de ir. Alexander suspirou frustrado. Vamos, disse ele, oferecendo o braço para Mia. No carro, o silêncio entre eles pesava como concreto. Palavras não ditas preenchiam o ar. Ambos sabiam que algo quase tinha acontecido naquele terraço. Algo que poderia mudar tudo. E os dois sabiam que mais cedo ou mais tarde teriam que encarar isso. 2 dias após o gala, Victoria Sterling estava em seu escritório, colocando em prática o que acreditava ser seu plano mais brilhante até agora. Passou anos observando Alexander, estudando suas fraquezas, e agora, finalmente, havia encontrado seu calcanhar de Aquiles. Aquela faxineira ousada que, de alguma forma, tinha feito o que nenhuma outra mulher conseguiu, prender sua atenção de verdade. Victoria pegou o telefone e discou para Marcus Webb.
um empresário conhecido por sua reputação duvidosa e por sempre estar disposto a fazer favores em troca de benefícios futuros. Marcos, é a Victoria. Preciso de um favor e pode ser muito lucrativo para nós dois. 2 horas depois, Marcos ligou para a mansão dos Montgomery, pedindo para falar com Mia Gonzalez. Disse que tinha ouvido falar das habilidades dela com organização e queria contratá-la para um trabalho particular em seu hotel. Um serviço de apenas 2 horas, pagando $500. Para Mia, ainda preocupada com a cirurgia do irmão, a proposta parecia uma bênção caída do céu. Eu só preciso que você organize alguns documentos no meu escritório, no hotel. Nada demais. Quarto 204, Grand Chicago Hotel, hoje às 15 horas. Mia aceitou sem pensar 2 vezes. O que ela não sabia era que Victoria havia contratado um fotógrafo para ficar exatamente no corredor do hotel no momento em que ela entrasse no quarto. E Marcos tinha recebido instruções claras: vestir apenas um roupão, como se tivesse acabado de sair do banho. Às 15h15, Alexander recebeu um envelope em seu escritório. Dentro, 3 fotos. Mia entrando no quarto 204. Mia conversando com Marcos na porta, enquanto ele estava de roupão. E uma terceira imagem que dava a entender que eles estavam próximos demais. Junto às fotos havia um bilhete. Pensei que você devia saber o tipo de mulher que anda defendendo. Um amigo preocupado. Alexander encarou as fotos. O estômago embrulhou. Primeiro veio a descrença, depois a raiva e, por fim, uma dor que ele não esperava sentir. Quando Mia voltou para a mansão às 17 horas, encontrou Alexander, esperando por ela no hall. Ele segurava as fotos com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. "Onde você estava?" perguntou, com a voz controlada demais. "Trabalhando." "Por quê?" Ele jogou as fotos na mesinha de centro. "Trabalhando onde, exatamente?" Mia olhou para as imagens. O sangue sumiu do rosto. "Alexander, eu posso explicar." "Pode?" "Ótimo. Então me explica por que você estava no quarto de hotel do Marcus Webb esta tarde." "Ele me contratou para organizar alguns documentos. Só isso." "Documentos no quarto de hotel, com ele de roupão?" "Ele disse que tinha acabado de voltar da academia. Eu nem sabia que ele ia estar vestido daquele jeito. Nem entrei de verdade. Saí logo em seguida." "Mia, por favor, não me trata como um idiota." "Eu não estou. Tô te dizendo a verdade." Alexander virou de costas. "Sabe o que é patético? Eu acreditei que você era diferente. Acreditei que tinha algo real entre a gente." As palavras bateram em Mia como um soco no estômago. "Alexander, você não pode estar falando sério. Você realmente acha que Eu não sei o que pensar. Essas fotos falam por si. Essas fotos não mostram nada. Eu fiquei lá 5 minutos. 5 minutos que você nem mencionou quando voltou. Porque eu achei que não importava. Era só um bico. Com um homem casado. Num quarto de hotel." Mia sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas não deixou que caíssem. "Sabe o que mais dói, Alexander? Não é o fato de você não ter acreditado em mim. É que você nem sequer perguntou. Já me julgou antes de ouvir meu lado. As evidências estão aí, Mia." "Evidências? Ou você só estava esperando um motivo para acabar com tudo antes que ficasse real demais?" Alexander se virou para encará-la. Por um breve momento, ela viu dúvida nos olhos dele. Mas a raiva foi mais forte. "Talvez você tenha razão. Talvez isso nunca devesse ter começado." Mia respirou fundo, tentando manter a compostura. "Tudo bem. Se é isso que você pensa de mim, então não há mais nada a dizer." Ela tirou a chave da mansão do bolso e a colocou sobre a mesa ao lado das fotos. "Estou me demitindo como sua governanta e como sua namorada de mentira." "Mia, espera." "Não. Você deixou muito claro o que pensa de mim. Talvez eu seja só uma empregada, mas tenho dignidade e não vou ficar onde não sou respeitada." Ela caminhou até a porta, mas parou por um instante antes de sair. "Só mais uma coisa, Alexander. Quando você descobrir a verdade,
e vai descobrir. Lembre-se que foi você quem escolheu não confiar em mim. Lembre-se disso. A porta se fechou atrás dela, deixando Alexander sozinho com as fotos e um vazio no peito que ele não esperava sentir. 3 horas depois, enquanto tentava em vão se concentrar no trabalho, o celular tocou. Era James, seu assistente pessoal. Senhor Montgomery, desculpe incomodar, mas achei que deveria saber. Recebi uma ligação estranha de Marcus Webb. O que ele disse? Ele queria saber se o senhor ficou satisfeito com as fotos. Disse que foi a Victoria Sterling quem pediu para ele ligar, para confirmar que tudo saiu como o planejado. Alexander sentiu o chão sumir sob seus pés. Repete isso! Senhor, acho que armaram para você. Alexander desligou e correu para o carro. 20 minutos depois, estava batendo com força na porta do apartamento de Marcus Webb. Quando Marcus abriu e viu o rosto de Alexander, todo o sangue sumiu de seu rosto. Montgomery, Você vai me contar exatamente o que aconteceu hoje. Agora. 5 minutos depois, Alexander ouviu a confissão completa. Victoria havia pago Marcus para armar toda a cena. Ela contratou o fotógrafo. Planejou cada detalhe. Mia havia sido apenas uma vítima inocente. De volta ao carro, Alexander pegou o celular com as mãos trêmulas. Havia cometido o maior erro da sua vida. Duvidara da única pessoa que nunca mentiu para ele, que nunca tentou manipulá-lo, que sempre foi exatamente quem dizia ser. O telefone chamou várias vezes antes de Mia atender. Alô? Mia, sou eu. Silêncio do outro lado. Mia, por favor, não desliga. O que você quer, Alexander? A voz dela soava cansada, ferida. Eu descobri a verdade. Sobre as fotos, sobre o Marcus. Foi tudo armado pela Victoria. Mais silêncio. Mia, você estava certa. Eu devia ter confiado em você. Devia ter perguntado. Antes de acusar, eu estraguei tudo. Sim, você estragou. Por favor, volta. Eu sei que não mereço. Sei que você não tem motivo para me dar outra chance. Mas eu preciso de você aqui. Para quê? Para continuar fingindo ser sua namorada? Não. Porque quando você foi embora, a casa ficou vazia. E não era por causa da limpeza ou da ordem. Era por você. O seu riso na cozinha, suas piadas sarcásticas, o jeito como nunca teve medo de dizer o que pensa. Mia ficou tanto tempo em silêncio que Alexander achou que ela havia desligado. Por favor, disse ele, com uma sinceridade que doía. Me deixa consertar isso. Eu vou pensar, ela disse finalmente. Eu entendo. Eu te ligo amanhã. A ligação terminou. Alexander ficou ali no carro, com o coração acelerado e uma esperança frágil crescendo dentro dele. A esperança de talvez conseguir reconquistar a confiança da única pessoa que realmente importava. Pela primeira vez na vida, Alexander Montgomery entendeu o que era sentir saudade, e era uma sensação que ele jamais queria reviver. Alexander Montgomery nunca tinha ido até a zona sul de Chicago. Seu GPS normalmente o levava a bairros com nomes franceses e casas que pareciam museus. Mas lá estava ele, numa tarde de quinta-feira, procurando o endereço de Mia em uma região onde as casas eram simples, as calçadas rachadas e as crianças brincavam de bicicleta nas ruas. Parou em frente a uma casa térrea, pintada de azul desbotado. Na varanda, vasos de plantas bem arrumados e uma cadeira de balanço que parecia ter vivido muitas histórias. O portão de ferro estava aberto, e ele podia ouvir vozes e risadas vindo de dentro. Alexander conferiu seu reflexo no retrovisor. Terno de $1000, relógio que valia mais que o carro da maioria das pessoas, sapatos de couro italiano. Parecia um estranho em território desconhecido, mas Mia não atendia suas ligações desde o dia anterior, e ele sabia que precisava fazer isso pessoalmente. Bateu na porta de tela e uma mulher na casa dos 50 apareceu. Tinha os mesmos olhos escuros de Mia e um sorriso acolhedor,
mas desconfiado. Posso ajudar? Dona Gonzales? Sou Alexander Montgomery. Trabalho com a Mia. A expressão da mulher mudou instantaneamente. Ah, você é o patrão. Sim, senhora. Eu gostaria de falar com ela, se for possível. Carmen Gonzales o observou da cabeça aos pés, como se pudesse enxergar além do terno caro. Mia, ela chamou para dentro. Seu chefe está aqui. Alguns segundos depois, Mia apareceu. Usava jeans desbotado e uma camiseta do Chicago Bulls. Estava surpresa e não parecia nada feliz em vê-lo. Alexander? O que você está fazendo aqui? Eu disse que ia pensar. Eu vim conversar. Por favor. Você não atendeu minhas ligações e eu precisava vir. Carmen olhou de um para o outro. Bom, já que você já veio até aqui, entra. Não vou deixar ninguém do lado de fora como se fosse um vendedor batendo de porta em porta. Mãe, não precisa disso. Mia Gonzales, onde estão seus modos? Entre, rapaz. Acabei de fazer café. Alexander entrou na casa acompanhado pelas duas mulheres. A sala de estar era pequena, mas aconchegante, com móveis que claramente já estavam na família há anos. Fotos familiares cobriam as paredes e havia um cheiro delicioso de comida caseira no ar. Sente-se, disse Carmen, apontando para o sofá. Mia me contou que sua casa é maior que todo o nosso quarteirão. Mãe? Mia corou. Estou só curiosa. Nunca conheci um milionário antes. Um garoto de uns 16 anos entrou da cozinha, mais magro do que deveria para sua idade, mas com um sorriso iluminado. Esse deve ser o famoso chefe, disse ele, estendendo a mão. Sou o Nico. Obrigado por dar um emprego para minha irmã chata. Prazer, Nico. A Mia fala muito de você. Espero que seja coisa boa. Ela me ameaça pelo menos 3 vezes por dia. Alexander deu o primeiro sorriso verdadeiro em dias. Só coisa boa, prometo. Carmen trouxe café servido em xícaras diferentes, mais limpas. Então, Sr. Montgomery, o que o trouxe até nossa humilde casa? Alexander olhou para Mia, que estava sentada na ponta de uma poltrona, visivelmente desconfortável. Vim pedir desculpas a Mia. Cometi um erro terrível. E que tipo de erro? Perguntou Carmen, com aquele tom protetor que só uma mãe tem. Mãe, por favor. Eu não acreditei nela quando deveria, disse Alexander. Alguém armou para fazer parecer que ela estava fazendo algo errado, e eu acreditei nas provas falsas, em vez de confiar nela. Carmen cruzou os braços. E agora quer que ela volte a trabalhar para você? Sim. Mas não só isso. Quero consertar as coisas, porque ela não merecia o que eu fiz. Nico se inclinou para frente. O que exatamente você fez? Nico? Mia murmurou. Não, deixa ele responder. Se fez minha irmã chorar, quero saber por quê. Alexander olhou para Mia surpreso. Você chorou? Isso não importa. Importa sim, disse Carmen. A Mia não chora fácil, nem quando quebrou o braço aos 12 anos. Alexander sentiu uma pontada profunda de culpa. Me desculpe, de verdade. Nesse momento, uma panela fez barulho na cozinha e Carmen se levantou. O jantar está quase pronto. Você come frango com arroz, Sr. Montgomery? Sim. Ótimo. Fica para jantar. Assim vocês dois conversam direito. Mãe, ele deve ter outros compromissos. Adoraria ficar, disse Alexander rapidamente. Se não for incômodo. Uma hora depois, Alexander estava sentado a uma mesa de madeira pequena que mal comportava 4 pessoas, comendo arroz, frango assado e salada em pratos diferentes, mas impecavelmente limpos. Carmen contava histórias embaraçosas da infância de Mia. Nico falava sobre seu sonho de estudar engenharia assim que a saúde melhorasse, e Mia alternava entre dar risada e querer sumir. E então ela decidiu consertar o ferro sozinha, contava Carmen. Tinha 8 anos. Quase eletrocutou a casa inteira. Parece um padrão, disse Alexander, olhando para Mia. Ela tentou consertar minha torradeira semana passada. E como foi? Levou um choque e tive que levá-la para o hospital. Mia!
Carmen e Nico disseram ao mesmo tempo. Não foi tão ruim assim, defendeu-se Mia. Depois do jantar, enquanto Carmen e Nico foram para a sala assistir a um programa, Mia começou a lavar a louça. Alexander se levantou da mesa. Deixa eu ajudar. Não precisa. Quero ajudar. Ficaram lado a lado na pia pequena. Ele lavando, ela secando. Havia uma intimidade naquela simplicidade que Alexander não conhecia. Algo real. Sua família é incrível, disse ele. São tudo o que eu tenho. É por isso que eu trabalho tanto. Por isso aceito bicos, mesmo quando são estranhos. Mia, sobre aquilo. Você realmente achou que eu te considerava alguém capaz de se envolver por interesse? Alexander parou de lavar um prato. Não, logicamente não. Mas quando vi aquelas fotos, entrei em pânico. Porque eu estava começando a sentir algo de verdade por você. E isso me assustou. Mia parou de secar. Algo de verdade? Sim. E quando achei que talvez você estivesse só me enganando, preferi acreditar na mentira do que correr o risco de ser um idiota apaixonado. Apaixonado? Alexander percebeu o que acabara de dizer e desviou o olhar incerto. Talvez. Não sei. Você me confunde. Mia riu. Um riso leve, genuíno. Você é estranho, mas está começando a ser um pouco menos insuportável. Isso já é um grande avanço. Uma semana atrás, você achava que eu era completamente insuportável. Terminaram a louça em silêncio, um silêncio confortável. Quando Mia guardou o último prato, Alexander tocou levemente seu braço. Você me perdoa? De verdade? Ela o encarou por um longo momento, com uma condição. Qual? Da próxima vez que alguém vier com história sobre mim, você pergunta para mim primeiro. Sempre. Combinado. E mais uma coisa. Diga. Você voltou a ser só meu chefe. Só isso. Cansei de fingir que sou sua namorada. Alexander sentiu uma pontada de decepção. Por quê? Porque tá ficando complicado demais. E porque, se um dia isso virar algo de verdade, quero que seja porque você escolheu. Não foi porque você precisava de um relacionamento de mentira para escapar de um casamento arranjado. Ele sorriu. Faz sentido. Que bom. Então, você concorda? Concordo. Mas posso te perguntar uma coisa? Claro. Se eu disser que sim, é você quem escolhe? Você consideraria? Mia sorriu, mas não respondeu. Vamos ver se você consegue passar uma semana sem me deixar louca primeiro. Quando Alexander saiu da casa dos Gonzales naquela noite, ele sabia de 3 coisas. Primeiro, que havia acabado de conhecer a família mais acolhedora que já conhecera na vida. Segundo, que Mia Gonzales era ainda mais especial do que ele imaginava. E terceiro, que ele estava completamente, irremediavelmente apaixonado por ela. E dessa vez ele não tinha medo de admitir isso. Na manhã seguinte, Mia voltou à mansão Montgomery com uma sensação estranha no peito. Era como voltar a um lugar familiar que, de repente, havia mudado de forma silenciosa durante sua ausência. Alexander a esperava na porta, vestindo jeans e uma camisa casual. Uma visão tão rara que ela quase perguntou se ele estava se sentindo bem. Bom dia, disse ele, com um sorriso hesitante. Bom dia, chefe, respondeu ela, enfatizando a última palavra. Sobre isso, temos um problema. Mia suspirou. Que tipo de problema agora? Minha mãe marcou outro jantar no sábado, com a Victoria e toda a família dela. Aparentemente, nossa reconciliação precisa ser comemorada em público. Reconciliação? Ela acha que a gente terminou e voltou. O que tecnicamente não é mentira. Mia cruzou os braços. Alexander, eu te disse que não quero mais fingir ser sua namorada. Eu sei, mas é só mais uma vez. Depois disso, eu conto tudo pra ela, prometo. E se ela surtar? Que surte. Eu devia ter enfrentado isso desde o começo, em vez de te arrastar comigo. Mia o observou por um momento. Havia algo diferente nele. Menos arrogância, mais vulnerabilidade. Tudo bem, mas é a última vez. E nada de drama. Sem drama.
Naquela tarde, enquanto Mia organizava alguns livros na biblioteca, Alexander apareceu na porta com uma expressão quase tímida. Quer ver uma coisa? Depende. É legal ou é esquisito? Um pouco dos dois. Ele a conduziu até uma porta escondida atrás de uma estante, uma que ela nunca tinha notado antes. Quando ele a abriu, revelou uma escada que levava até um porão espaçoso. O que é isso? Meu laboratório. Mia desceu os degraus e parou maravilhada. O espaço estava repleto de bancadas, equipamentos eletrônicos, aparelhos de aparência incomum e quadros brancos cobertos de fórmulas e esboços. Você tem um laboratório secreto na sua casa? Não é secreto. Só é privado. O que você faz aqui embaixo? Alexander caminhou até uma bancada e pegou com um pequeno dispositivo que parecia um controle remoto. Invenções. Em geral, coisas que ajudam a facilitar a vida de pessoas com deficiência. Esse aqui, por exemplo, ele mostrou o aparelho. É um controle que pode ser operado apenas com o movimento dos olhos, para pessoas com mobilidade reduzida. Mia o segurou com cuidado. Isso é incrível. Funciona mesmo? Quer testar? Nos 20 minutos seguintes, Alexander explicou como suas invenções funcionavam. Mostrou um sistema de abertura de portas para cadeirantes, um aplicativo que traduzia a linguagem de sinais em tempo real e um protótipo de bengala inteligente para pessoas com deficiência visual. Por que você nunca falou sobre isso? Mia perguntou, realmente impressionada. Porque a maioria das pessoas não entenderia. Elas só veem o CEO de uma empresa de tecnologia, não o cara que gosta de consertar coisas. Tipo eu, com a torradeira. Exato. A diferença é que você quase se eletrocutou e eu uso equipamento de segurança. Eles riram juntos e Mia sentiu algo mudar dentro do peito. Você é cheio de surpresas, sabia? E você também. Quem diria que uma faxineira faria eu repensar tudo na minha vida? Eles se olharam por um instante, até Mia desviar o olhar. Vamos subir. Ainda tenho trabalho para fazer. Naquela noite, Mia terminava de limpar a cozinha quando ouviu uma música suave vindo da varanda. Curiosa, foi até lá. Alexander estava na varanda ajustando um pequeno sistema de som. Tinha acendido algumas velas e colocado 2 taças de vinho sobre uma mesinha. O que é isso? Treino, ele disse. No sábado, provavelmente vão esperar que a gente dance. Precisamos parecer convincentes. Ah, treino. Mas havia algo na maneira como ele disse aquilo que não soava como apenas treino. Você sabe dançar? Ele perguntou. Um pouco. Minha mãe me ensinou quando eu era pequena. E você? Aulas obrigatórias na infância. Parte do pacote Educação de Herdeiro. Alexander estendeu a mão. Me permite? Mia hesitou por um momento antes de aceitá-la. Ele a puxou suavemente, colocando uma mão em sua cintura e entrelaçando os dedos da outra com os dela. Começaram a se mover devagar, ao som da música. Alexander era um bom dançarino, conduzindo-a com leveza pela varanda sob as estrelas e à luz das velas. Você dança bem, ele disse suavemente. Você também. Essas aulas caras valeram a pena. Não são as aulas. Não? É a parceira. Mia o olhou e havia algo nos olhos dele, algo intenso, que a fez engolir em seco. Alexander. Mia, eu preciso te dizer uma coisa. O quê? Eles pararam de dançar, mas ele não soltou sua mão. O que eu sinto por você, eu nunca senti por ninguém antes. Você mal me conhece. Eu conheço o suficiente. Conheço sua coragem, sua lealdade à sua família, seu senso de humor. Sei que você não tem medo de ninguém nem de nada. Sei que você me faz querer ser um homem melhor. Alexander, para. Por quê? Porque você está confundindo gratidão com outra coisa. Não é gratidão, Mia. É mais do que isso. Ele se inclinou um pouco mais e ela sentiu a respiração dele em seu rosto. Acho que estou me apaixonando por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre os dois. O coração de Mia disparou, junto com uma onda de pânico. Eu preciso ir.
Ela se afastou rapidamente, deixando Alexander sozinho no terraço. No pequeno quarto dos funcionários, Mia sentou-se na cama e cobriu o rosto com as mãos. A cabeça rodava. Durante semanas, ela se convenceu de que aquilo era só um emprego, que Alexander Montgomery era apenas um chefe temporário, que ela estava ali apenas pelo dinheiro da cirurgia do Nico, que tudo aquilo, cada momento, era uma encenação. Mas quando ele olhava para ela daquele jeito, quando ele ria das piadas dela, quando mostrou seu laboratório secreto como se estivesse compartilhando um pedaço da alma, quando disse que estava se apaixonando, o problema é que eu também estou começando a gostar de verdade dele, ela admitiu em voz baixa, e isso a apavorava. Porque Alexander Montgomery vivia em um mundo completamente diferente. Um mundo de mansões e eventos de gala, de acordos milionários e expectativas familiares. Um mundo onde uma faxineira latina do lado sul de Chicago simplesmente não fazia sentido. Cedo ou tarde ele perceberia isso. Cedo ou tarde a realidade o atingiria. E ele escolheria alguém como Victoria Sterling, alguém adequada, alguém do mundo dele. E quando isso acontecesse, Mia sabia que seu coração seria partido em 1000 pedaços, porque, por mais que tentasse negar, por mais que quisesse manter tudo simples e profissional, a verdade era, ela também estava se apaixonando. E isso era a coisa mais assustadora que já tinha acontecido com ela. Lá fora, no terraço, Alexander ainda estava parado no mesmo lugar onde ela o deixou, olhando para as luzes da cidade. Ele sabia que tinha assustado Mia. Sabia que talvez tivesse falado demais, cedo demais. Mas também sabia que cada palavra dita era verdadeira. Mia Gonzalez tinha entrado na vida dele como um furacão, bagunçando tudo, questionando tudo, fazendo-o rir, deixando-o com raiva e fazendo-o sentir coisas que ele jamais imaginou sentir. Agora, ele precisava encontrar uma maneira de provar para ela que era real, que os dois podiam dar certo, apesar de todas as diferenças, apesar de todos os obstáculos, porque pela primeira vez na vida, Alexander Montgomery encontrou algo, ou melhor, alguém, que valia a pena lutar por, e ele não ia desistir, não sem tentar. A bomba caiu numa manhã de sexta-feira. Eleanor Montgomery apareceu na mansão com Victoria Sterling ao lado, e uma expressão que deixava claro que haveria guerra se alguém ousasse dizer não. Alexander estava tomando café da manhã quando as duas entraram na sala de jantar como generais marchando para a batalha. "Bom dia, Alexander", disse Eleanor, beijando o rosto do filho com uma frieza calculada. "A Victoria tem uma notícia maravilhosa para compartilhar." Victoria sorriu. E havia algo triunfante em seus olhos. "Alexander, querido, falei ontem com meu pai. Ele está disposto a investir 50 milhões na Montgomery Tech. Mas, claro, isso só aconteceria se nossas famílias estiverem oficialmente unidas." Alexander quase engasgou com o café. "Desculpa, o quê?" Eleanor sentou-se com elegância. "É simples, Alexander. A empresa precisa de capital para a expansão internacional. A família Sterling está disposta a oferecer esse capital. Só precisamos formalizar o noivado. Eu já disse que não vou me casar com a Victoria. E eu já disse que você precisa parar de agir como uma criança", retrucou Eleanor. "Já marcamos a data, 15 de dezembro. O anúncio oficial será na revista Time e a cerimônia será na Catedral de St. Patrick." Alexander levantou-se da mesa. "Vocês marcaram uma data sem me consultar?" "Consultamos, sim", disse Victoria, tirando um tablet da bolsa. "Verificamos sua agenda. Você está livre nesse fim de semana." "Victoria, isso é insano. Eu não vou me casar com você." Eleanor bateu com a mão na mesa. "Alexander Montgomery, você vai parar com essa palhaçada agora. Esse joguinho com a funcionária já passou dos limites. Está na hora de você assumir seu lugar. Minhas responsabilidades não incluem me casar com alguém que eu não amo." "Amor?" Eleanor riu.
mas foi um riso seco, cortante. Amor é um luxo, Alexander. Negócio é uma necessidade. E se você não consegue entender isso, vai me deserdar? Eu vou retirar o apoio da família à empresa. Vou vender minhas ações e vou usar toda a minha influência para garantir que nenhum investidor sério faça negócio com você. Silêncio. O tipo de silêncio que vem antes de uma tempestade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alexander olhou para a mãe, depois para a Victoria e percebeu que elas não estavam blefando. Vocês estão falando sério. Completamente. Estamos, confirmou Eleanor. Escolha, Alexander, sua família e seu futuro, ou um capricho romântico que não vai durar 3 meses. Do lado de fora da sala de jantar, Mia estava limpando o corredor quando ouviu a conversa. Cada palavra foi como um soco no estômago. Ela sempre soube que esse dia chegaria. Lá no fundo, sempre soube. Alexander Montgomery pertencia a um mundo onde casamentos eram acordos comerciais, onde o amor vinha depois do lucro, onde pessoas como ela não passavam de distrações passageiras. Victoria continuou. Alexander, seja razoável. Nós nos conhecemos há anos. Temos compatibilidade social, interesses em comum, e nossa união traria benefícios para ambas as famílias. Essa fase pela qual você está passando é compreensível, mas precisa acabar. Não é uma fase. Claro que é, disse Eleanor. Você está confundindo novidade com paixão. Isso é normal para um homem da sua idade. Mas agora é hora de crescer. Alexander ficou em silêncio por um longo momento. Eu preciso pensar. Não há o que pensar, disse Victoria. É a escolha óbvia. Eu ainda preciso de tempo, ele insistiu. Eleanor se levantou. Você tem até segunda-feira. Se não tivermos uma resposta até lá, vou assumir que escolheu a irresponsabilidade e agirei de acordo. Depois que elas foram embora, Alexander permaneceu sozinho na sala de jantar, encarando a janela sem realmente enxergar nada. 50 milhões de dólares, a empresa que ele construiu do zero, o legado da família. Tudo isso dependia de uma decisão que ele não queria tomar. Mais tarde, naquele dia, Alexander trancou-se no escritório para trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Cada planilha que abria, cada relatório que tentava ler, tudo lembrava a ameaça da mãe. Sem o apoio da família, ele podia perder tudo. A empresa enfrentaria sérias dificuldades. Centenas de funcionários poderiam perder seus empregos. E por quê? Por uma faxineira que nem tinha certeza se queria ficar com ele. Por volta das 6 da tarde, ele estava quase convencido de que Eleanor estava certa. Talvez ele fosse mesmo imaturo. Talvez um casamento arranjado não fosse tão ruim assim. Talvez... Mia apareceu na porta. Posso entrar? Claro. Ela caminhou até a mesa dele, mas não se sentou. Eu ouvi a conversa desta manhã. Alexander suspirou. Mia, não. Deixa eu falar primeiro. Eu entendo a situação. Entendo que você tem responsabilidades, que a empresa importa, que sua família tem expectativas e não tem e. Eu só queria dizer, se você decidir se casar com a Victoria, eu entendo. Sério? Alexander a olhou, surpreso. Você entende? Entendo. Você tem um império para proteger, pessoas que dependem de você. É muita coisa para arriscar por isso que a gente tem. Mia, o que a gente tem é complicado. E talvez não seja suficiente para valer todo esse problema. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Só seja feliz, tá? Da forma que for possível. Naquela noite, Mia terminou seu turno e foi para o quarto. Sabia que não conseguiria dormir, então sentou-se na pequena escrivaninha e pegou uma folha de papel. Durante 1 hora, escreveu e apagou, até que conseguiu colocar
tudo o que queria dizer em palavras. Quando terminou, dobrou cuidadosamente a carta e subiu até o quarto de Alexander. A porta estava fechada, mas havia luz embaixo. Ele ainda estava acordado. Ela deslizou a carta por debaixo da porta e voltou para o seu quarto. 2 horas depois, Alexander encontrou a carta enquanto se preparava para dormir. Reconheceu a letra de Mia na hora. Alexander, quando eu era pequena, minha mãe sempre dizia: a vida é feita de escolhas. Algumas são fáceis, outras impossíveis. Mas no fim, você precisa conseguir olhar no espelho e gostar da pessoa que vê. Eu sei que você está numa situação difícil, sei que sua família está pressionando, que a empresa está em jogo e que tudo é muito mais complicado do que eu posso entender completamente. Por isso, eu decidi facilitar para você. Estou indo embora amanhã de manhã. Não porque estou com raiva ou magoada, mas porque você precisa tomar essa decisão sem se preocupar comigo. Precisa escolher o que é melhor para sua vida, não o que acha que eu quero ouvir. Se você escolher a vitória e a vida que sua família quer para você, eu entendo. De verdade, não vou guardar mágoa, vou até torcer para que vocês sejam felizes. Mas se você escolher outro caminho, se decidir lutar pelo que realmente quer, então venha me encontrar. Porque eu vou estar esperando. Só uma coisa, Alex, escolha você primeiro. Pela primeira vez na vida, faça uma escolha que seja sua, não da sua mãe, não da empresa, não baseada no que os outros vão pensar. Sua. Você merece ser feliz do jeito que quiser. Obrigada por tudo. Mia PS. A torradeira nova que você comprou está funcionando perfeitamente. Não precisa consertar. Alexander leu a carta 3 vezes. Depois sentou-se na beira da cama, com a cabeça entre as mãos. Mia estava indo embora para facilitar as coisas para ele, para que pudesse tomar uma decisão sem carregar a culpa. Ela estava o protegendo, mesmo que isso significasse partir, e foi naquele momento que Alexander Montgomery soube exatamente o que precisava fazer. Pela primeira vez em sua vida, ele iria escolher por si mesmo. E torcia para que não fosse tarde demais. Alexander não dormiu nem um segundo na noite de sexta. Às 5 horas da manhã de sábado, ainda estava acordado, lendo a carta de Mia pela 10ª vez. Às 7 horas, ele tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Às 8 horas, ligou para James, seu assistente. James, preciso que você cancele todos os meus compromissos de hoje e remarque a reunião com os investidores japoneses para segunda-feira, às 10 horas, na sala de conferências principal. Senhor, mas a reunião com os japoneses estava marcada para terça. Mudança de planos. E, James, quero que convide minha mãe, Victoria Sterling, e todos os membros do conselho. Diga que se trata do futuro da empresa. É urgente. Sim, senhor. Mais alguma coisa? Sim. Não deixe a Mia ir embora hoje. Se ela tentar sair, invente qualquer desculpa. Diga que houve uma emergência na limpeza ou algo assim. Senhor? Apenas confie em mim. Na manhã de sábado, Mia acordou com uma sensação estranha no peito. Tinha planejado sair cedo, antes que Alexander acordasse para evitar qualquer despedida constrangedora. Mas ao descer para a cozinha, encontrou James esperando por ela. Mia, ainda bem que chegou cedo. Temos uma emergência. Que tipo de emergência? A reunião com os investidores japoneses é segunda e o serviço de limpeza cancelou em cima da hora. O Sr. Montgomery pediu especificamente que você cuidasse da sala de conferência. Claro que haveria uma última tarefa, pensou ela. Certo. Onde fica essa sala? 20º andar do prédio da Montgomery Tech. Vou te passar o endereço. A segunda-feira chegou com um céu nublado sobre Chicago. Mia estava na sala de conferência desde as 8 horas, cuidando de cada detalhe. Era uma sala imponente, com uma mesa gigante de mogno, cadeiras de couro e uma vista panorâmica da cidade. Às 9h40, ela terminava de polir a mesa quando ouviu vozes no corredor. Muitas vozes. Que estranho, murmurou.
Achei que era só com os investidores japoneses. Ela guardava os produtos de limpeza quando a porta se abriu e pessoas começaram a entrar. Mas não eram japoneses. Era Eleanor Montgomery, Victoria Sterling, vários homens de terno que ela não reconhecia. Mia? Disse Eleanor, visivelmente surpresa. O que está fazendo aqui? Estava limpando para a reunião. Victoria a analisou de cima a baixo. Alexander convidou a faxineira para uma reunião de negócios? Antes que Mia pudesse responder, Alexander entrou na sala. Usava seu melhor terno, mas havia algo diferente em seu olhar. Determinação, nervosismo e, ao ver Mia, alívio. Perfeito. Estão todos aqui. Alexander, começou Eleanor, por que essa funcionária ainda está aqui? A reunião vai começar. Na verdade, mãe, ela precisa ficar. Essa reunião é sobre ela. Mia sentiu o sangue sumir do rosto. Alexander, o que você está fazendo? O que eu deveria ter feito semanas atrás. Ele caminhou até a cabeceira da mesa, encarando cada rosto ali presente. Obrigado por virem. Eu sei que chamei essa reunião de última hora, mas precisava falar com vocês sobre o futuro da Montgomery Tech e sobre o meu próprio futuro. Eleanor franziu a testa. Alexander, se isso for sobre a proposta de casamento, já discutimos isso. É exatamente sobre isso e sobre muito mais. Alexander respirou fundo. Durante anos, vocês me disseram o que fazer, como agir, com quem casar, e eu obedeci, porque achava que era o certo, que a família e os negócios eram mais importantes do que a felicidade pessoal. Victoria se remexeu desconfortável na cadeira. Mas eu estava errado. Não sobre a importância da família, nem sobre o compromisso com a empresa, mas sobre sacrificar quem eu sou para me tornar quem vocês acham que eu deveria ser. Ele olhou diretamente para Mia, que estava encostada na parede, claramente desejando desaparecer. Algumas semanas atrás, uma mulher incrível entrou na minha vida e mudou tudo. Ela me fez rir quando eu achava que tinha esquecido como. Me fez questionar coisas que eu sempre aceitei como certas. Me fez querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Alexander, murmurou Eleanor, começando a entender onde aquilo ia dar. Ela é corajosa quando eu estou com medo. Ela é verdadeira quando eu estou fingindo. Ela é leal quando eu sou egoísta. E ela me ama, não apesar dos meus defeitos, mas com todos eles. Os olhos de Mia começaram a marejar. E eu percebi que amo ela também, mais do que imaginei ser capaz de amar alguém. Victoria se levantou de repente, visivelmente irritada. Alexander, você perdeu completamente o juízo. Não, Victoria, eu finalmente o encontrei. Ele caminhou até Mia, que estava paralisada, com os olhos cheios de lágrimas, ainda segurando um pano de limpeza, como se aquilo pudesse protegê-la. Mia Gonzalez, você entrou na minha vida quando eu menos esperava e virou tudo de cabeça para baixo. Você me ensinou que o amor não é sobre conveniência. Me ensinou que família não é só sangue. É quem escolhe ficar. Me ensinou que, às vezes, o ato mais corajoso que podemos fazer é escolher ser feliz. Eleanor tentou interromper. Alexander, isso é absurdo. Você não pode estar falando sério. Sim, posso. E estou. Alexander se ajoelhou ali mesmo, na sala de reuniões, diante de todos. Antes de ir mais longe, Mia, quer se casar comigo? O silêncio foi absoluto. Mia olhou para ele ajoelhado no chão, depois para as pessoas na sala, todas fixas nela, e voltou a olhar para ele. Você está maluco? Ela sussurrou. Então, você se casaria com um maluco? As lágrimas que Mia tentava conter finalmente caíram. Alexander, você tem certeza? Sua família, sua empresa, eles terão que me aceitar do jeito que sou, com as escolhas que eu fiz. Mia, eu não quero uma vida sem você. Não quero acordar em uma mansão vazia.
Não quero jantares formais onde ninguém ri de verdade. Eu quero você. Só você. Mia olhou nos olhos dele e viu apenas sinceridade. Sim, seu maluco, mas você vai lavar a louça também. A sala explodiu em reações. Alguns membros do conselho aplaudiram. Outros pareciam em choque. Eleanor estava sem palavras. Victoria já tinha saído batendo a porta com força. Alexander se levantou e beijou Mia ali mesmo, diante de todos, e ela retribuiu, sem se importar com o uniforme de faxina, sem se importar com quem estava assistindo, sem se importar com mais nada. Quando se separaram, ele sussurrou: Eu fiz minha escolha. Finalmente escolhi por mim mesmo. E você escolheu bem. Ela respondeu, sorrindo entre lágrimas. Um dos diretores pigarreou. Bom, isso foi inesperado. Mas e quanto à empresa? E o investimento da Sterling? Alexander se virou, ainda segurando a mão de Mia. Vamos encontrar outros investidores. Vamos crescer no nosso ritmo. E se isso significar começar menor, começar do zero, tudo bem. Pelo menos estarei fazendo isso ao lado da pessoa que eu escolhi, não daquela que vocês escolheram para mim. Eleanor finalmente encontrou a voz. Alexander, você não pode estar falando sério. Eu nunca estive tão sério na minha vida, mãe. E espero que, com o tempo, você entenda. Ele olhou para Mia, pronta para uma vida interessante ao meu lado? Vai ser, com certeza, uma aventura. E assim, no vigílio andar de um escritório corporativo, Alexander Montgomery escolheu o amor em vez da conveniência, a felicidade em vez da obrigação. E Mia Gonzalez acima de qualquer outra pessoa no mundo. E ambos sabiam que ele havia feito a escolha certa, mas Victoria Sterling não era o tipo de mulher que aceitava a derrota com elegância. 3 dias depois do pedido público de Alexander, ela estava em seu escritório colocando em prática um plano que faria a Montgomery Tech se arrepender amargamente de tê-la rejeitado. Por anos, ela teve acesso privilegiado a informações internas por meio de Eleanor, negociações sigilosas, estratégias de mercado, códigos de protótipos ainda não patenteados. Informações que, nas mãos certas, poderiam destruir tudo o que Alexander construiu. Na manhã de quinta-feira, ela fez 3 ligações. Uma para um jornalista investigativo famoso por expor escândalos corporativos. Outra para o maior concorrente da Montgomery Tech. E a terceira para um hacker que devia alguns favores à família Sterling. Quero tudo vazado, disse ao jornalista. Estratégias de negócio, protótipos, contratos confidenciais, tudo. Às 14 horas, a primeira bomba explodiu. O site Tech Scoop publicou uma matéria devastadora. Montgomery Tech, práticas questionáveis e segredos industriais expostos. A reportagem revelava detalhes íntimos sobre os próximos lançamentos de produtos, contratos ultra confidenciais e até insinuava práticas antiéticas. Nenhuma das acusações era verdadeira, mas todas pareciam incrivelmente críveis. Alexander estava em uma reunião com a equipe de marketing quando James entrou às pressas na sala. Senhor, temos um problema, e é grande. Em 2 horas, as ações da Montgomery Tech caíram 20%. 3 contratos importantes foram cancelados. Investidores começaram a ligar exigindo explicações. Como isso vazou? Alexander perguntou, olhando os relatórios espalhados pela mesa. Isso tudo era confidencial. Senhor, disse Sarah, chefe de segurança. Foi alguém com acesso interno. Alguém que conhece nossos protocolos. Alexander não precisava ser gênio para saber quem era. Naquele mesmo momento, Mia estava na cozinha da mansão preparando o jantar quando Victoria apareceu na porta. Usava um vestido vermelho e um sorriso que gritava encrenca. Olá, Mia. Imagino que você tenha visto as notícias. Mia se virou, ainda segurando a faca com a qual cortava legumes. Que notícia? A da empresa da sua noiva indo pro buraco? Que pena.
Parece que escolher o amor em vez da lógica tem lá suas consequências. Foi você. Eu? Victoria fingiu surpresa. Eu apenas compartilhei informações que estavam ao meu alcance. Informações que uma pessoa esperta teria protegido com mais cuidado. Mia colocou a faca sobre a tábua e se virou completamente para encará-la. Você derrubou uma empresa inteira porque não soube lidar com rejeição. Eu protegi meus interesses e mostrei para o Alexander o que acontece quando se escolhe a pessoa errada. A pessoa errada? Mia riu, mas não foi um som agradável. Victoria, quer saber qual é a diferença entre você e eu? Ilumine-me. Quando as coisas ficam difíceis, eu arregaço as mangas e resolvo. Você? Você prefere queimar tudo e culpar os outros. Que filosofia tocante. Pena que ela não salva empresas. Mia caminhou em direção à Victoria com uma calma que não combinava com a tempestade nos olhos. Você tem razão. Filosofia não salva empresas, mas sabe o que salva? Pessoas que realmente se importam, pessoas que trabalham juntas, que não desistem quando a coisa aperta. E você acha que você e o Alexander conseguem isso? Eu e Alexander e cada funcionário que acredita nessa empresa. Sim, porque você cometeu um erro, Victoria. Que erro? Acreditou que destruindo a empresa destruiria o que a gente tem, mas esqueceu de um detalhe. Relacionamentos de verdade se fortalecem nos momentos difíceis. Eles não quebram. Victoria deu um passo para trás. Vamos ver. Vamos sim. E quando você ver, vai perceber que jogou fora a chance de fazer parte de algo especial. Tudo porque seu orgulho foi ferido. Depois que Victoria saiu, Mia ligou para Alexander. Amor, onde você está? No escritório, tentando apagar incêndios. Estou indo aí e estou levando reforços. Que reforços? Você vai ver. Uma hora depois, Mia chegou a Montgomery Tech com um grupo inesperado. Dona e mais 3 funcionários da limpeza, Carlos o jardineiro, Miguel o porteiro e mais 6 pessoas que trabalhavam em cargos que a elite corporativa quase nunca notava. O que vocês estão fazendo aqui? Alexander perguntou surpreso. Salvando a empresa, Mia respondeu. A dona tem diploma em contabilidade. O Carlos estudou engenharia antes de virar jardineiro. O Miguel trabalhou por 15 anos com marketing antes de ser demitido por causa da idade. E tem mais. Mia, eu não entendo. Alexander, você sempre viu essas pessoas como equipe de apoio, mas elas são muito mais do que isso. São talentos escondidos, prontos para ajudar a reconstruir tudo. Sarah, a chefe de segurança, deu um passo à frente. Com todo o respeito, senhor, precisamos de toda a ajuda possível. A situação é crítica. Alexander olhou ao redor. Sua equipe executiva parecia abatida. Alguns membros do conselho já sugeriam vender a empresa, mas ali estava Mia, ao lado de um time que ninguém nunca notava, oferecendo ajuda. Tudo bem, ele disse. Qual é o plano? Dona deu um passo à frente. Primeiro, vamos revisar todos os contratos e identificar brechas legais para estancar os vazamentos. Segundo, o Miguel vai cuidar de uma campanha de marketing para restaurar nossa imagem. Terceiro, o Carlos vai revisar os protótipos e sugerir melhorias técnicas. E eu, disse Mia, vou coordenar tudo e garantir que cada um tenha o suporte que precisa. Nas 48 horas seguintes, a Montgomery Tech virou uma colmeia de atividade. Executivos trabalharam lado a lado com faxineiros. Gerentes aprenderam truques de eficiência com porteiros. A hierarquia rígida se desfez, dando lugar à colaboração real. Miguel criou uma campanha chamada A Verdadeira Montgomery, com histórias reais de funcionários e suas contribuições. Donna encontrou inconsistências nos dados vazados que provavam manipulação maliciosa. Carlos sugeriu 3 melhorias nos protótipos que os tornaram ainda melhores que as versões que tinham sido vazadas. Alexander trabalhou mais do que em toda a sua vida, e pela primeira vez não estava sozinho no topo. Mia estava ao seu lado, organizando, motivando, resolvendo problemas com uma eficiência que impressionava até os gerentes mais experientes.
No sábado à noite, enquanto os últimos ajustes na campanha de recuperação eram finalizados, Eleanor apareceu no escritório. Encontrou Alexander e Mia rindo juntos enquanto revisavam os materiais de marketing, cercados por uma equipe recém-formada que mais parecia uma família. "Como estão as coisas?" perguntou Eleanor, hesitante. "Melhor do que eu esperava", respondeu Alexander. "Vamos sair dessa mais fortes." Eleanor observou Mia explicando algo para a dona, gesticulando com entusiasmo e fazendo todos rirem. Percebeu o jeito como Alexander a olhava, mais leve, mais feliz do que ela o tinha visto em anos. "Ela conseguiu fazer todas essas pessoas ajudarem você." "Sim, pessoas que eu nem imaginava que tinham esse tipo de talento." Eleanor ficou em silêncio por um momento. "Alexander? Sim, mãe? Talvez. Talvez ela seja a mulher certa." Alexander sorriu. "Eu já sei que é. E talvez você seja mais esperta do que eu pensava." "Aprendi com os melhores", ele disse, olhando para Mia. "Não, filho. Você aprendeu com o coração. Isso é algo que eu nunca soube ensinar." Nesse momento, Mia se aproximou deles. "Eleanor, que bom que você veio. Quer ver como a nova campanha está ficando?" E pela primeira vez, Eleanor retribuiu com um sorriso verdadeiro. "Adoraria." A Montgomery Tech não apenas sobreviveu ao ataque de Victoria. Ela saiu mais forte, mais unida, com uma nova filosofia. Talento não tem classe social, e os melhores times são aqueles em que todos importam. E Victoria Sterling assistiu a tudo de longe, percebendo tarde demais que havia perdido muito mais do que um noivo. Perdeu a chance de fazer parte de algo verdadeiramente especial. 6 meses após o pedido de casamento mais inesperado da história corporativa de Chicago, Alexander Montgomery estava diante de um altar improvisado à beira do lago Michigan, arrumando a gravata pela 10ª vez em 5 minutos. "Para de mexer nessa gravata", resmungou James ao lado dele, como padrinho. "Você vai estragar o nó." "Tô nervoso", confessou Alexander, olhando os convidados se acomodando nas cadeiras brancas sobre a grama. "E se ela mudar de ideia? E se perceber que pode conseguir alguém melhor?" "Alexander, ela organizou uma equipe inteira para salvar sua empresa. Duvido que ela vá te deixar no altar." Do outro lado do lago, numa cabana de madeira improvisada como camarim, Mia também enfrentava sua própria crise de nervos. "Mãe, esse vestido tá simples demais, não tá?" perguntou diante do espelho. Ela havia escolhido um vestido branco de algodão, sem brilhos, sem bordados, que caía suavemente até os tornozelos. Carmen ajustou o véu delicado da filha. "Meu amor, você está radiante. E mais, o Alexander não vai se casar com o vestido. Vai se casar com você." "Tem certeza que a gente não devia ter feito algo mais grandioso?" Dona, ajudando nos últimos retoques da maquiagem, riu. "Mia, você está fazendo isso do seu jeito, simples, verdadeira e cheia de amor. Está perfeito." Nico apareceu na porta, elegante num terno emprestado, mas com um sorriso que valia $1 milhão. "Pronta, maninha? O noivo tá com uma cara de quem vai desmaiar se você demorar mais 1 minuto." Enquanto isso, os convidados formavam uma mistura nunca antes vista em casamentos da alta sociedade de Chicago. Na primeira fileira, Eleanor Montgomery sentava ao lado de Carmen Gonzalez, as duas trocando receitas de família com entusiasmo. Logo atrás, executivos da Montgomery Tech dividiam espaço com faxineiros, jardineiros e porteiros, todos vestindo suas melhores roupas. Sarah, a chefe de segurança, explicava para Miguel, o ex-porteiro que agora liderava o departamento de marketing, como conheceu o noivo. "Trabalhei com ele por 5 anos e nunca o vi sorrir tanto quanto nesses últimos meses", disse ela. Na terceira fileira, 3 membros do conselho sussurravam entre si sobre como a empresa havia dobrado de valor desde que Alexander abraçara a tal diversidade operacional, como chamavam pomposamente o fato de ter descoberto que há gente brilhante em todos os níveis da hierarquia. O violinista, um músico local que costumava tocar no parque nos finais de semana, começou a tocar e todos se levantaram. Alexander se virou e sentiu o coração parar.
Mia vinha caminhando em direção ao altar, de braço dado com Nico, que insistiu em acompanhá-la no lugar do pai que os havia abandonado. Ela sorria, aquele sorriso que conquistou Alexander desde o primeiro dia. Mas havia algo diferente agora. Uma tranquilidade, uma felicidade tão profunda que fazia ela praticamente brilhar. Quando chegaram ao altar, Nico beijou a testa da irmã e sussurrou: "Seja feliz, maninha. Você merece." Ele apertou a mão de Alexander com firmeza. "Cuide bem dela, ou eu vou atrás de você." "Pode ficar tranquilo", respondeu Alexander, sem conseguir desviar os olhos de Mia. O pastor, um homem jovem e simpático que Alexander havia encontrado enquanto procurava por casamentos mais casuais, sorriu para o casal. "Sejam todos bem-vindos a esse momento tão especial." Alexander e Mia decidiram celebrar o amor deles aqui, ao ar livre, cercados pelas pessoas que mais importam em suas vidas. E antes de começarmos oficialmente, eles gostariam de dizer algumas palavras. Alexander respirou fundo. "Mia, há 6 meses, você entrou na minha vida e virou tudo do avesso. Você me ensinou que família não é sobre sobrenome, é sobre quem escolhe ficar quando tudo desaba. Você me mostrou que sucesso não tem a ver com ter mais dinheiro, e sim com ter pessoas que realmente se importam. E me ensinou que, às vezes, o ato mais corajoso que alguém pode ter é ser vulnerável." Engoliu seco, sentindo os olhos arderem com lágrimas. "Você chegou como um furacão, destruindo tudo o que eu achava que era certeza, e eu sou grato por isso todos os dias, porque agora eu sei o que é acordar todos os dias querendo ser uma pessoa melhor." Algumas pessoas na plateia já choravam. Eleanor enxugava os olhos discretamente com um lenço de renda. Mia sorriu, mesmo com as lágrimas escorrendo. "Alexander, você é a pessoa mais teimosa, controladora e complicada que eu já conheci." A plateia riu. "Mas também é o mais leal, generoso e engraçado. Você me fez acreditar que contos de fadas existem, só não são como nos filmes." Ela segurou firme nas mãos dele. "Você me ensinou que o amor não é concordar com tudo, e sim escolher enfrentar o mundo juntos quando for preciso. Você me mostrou que, às vezes, a pessoa certa aparece no momento mais improvável, no lugar mais inesperado, e me ensinou que vale a pena correr riscos quando é por algo que realmente importa." "Agora", disse o pastor, "vamos às alianças." James entregou os anéis de ouro simples que eles haviam escolhido juntos em uma pequena joalheria do centro, bem longe das lojas caras que Eleanor havia sugerido. "Alexander, você aceita Mia como sua esposa, prometendo amá-la, respeitá-la e apoiá-la em todos os momentos da vida?" "Aceito", respondeu ele com a voz embargada. "Mia, você aceita Alexander como seu marido, prometendo amá-lo, respeitá-lo e apoiá-lo em todos os momentos da vida?" "Aceito", disse ela, deslizando o anel no dedo dele com as mãos levemente trêmulas. "Então, pelo poder a mim concedido, eu os declaro marido e mulher. Alexander, você pode beijar a noiva." O beijo foi longo, apaixonado e carregado de promessas. A plateia explodiu em aplausos, gritos e assobios. Dona gritou. Até que enfim, alto o bastante para assustar as gaivotas perto do lago. Mas a surpresa veio quando eles se separaram. Mia tirou um pequeno saquinho de arroz do buquê e derramou aos pés de Alexander. "O que você está fazendo?" ele perguntou rindo. "É uma tradição de família", ela explicou. "Arroz significa prosperidade e também significa que você ainda é meu chefe."